Fala, meus amados irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, o Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos voltar novamente, depois de um período sem publicar os vídeos acerca dos salmos e orações, devido à correria da vida, enfim. Nós não estávamos conseguindo ter o tempo hábil para estar fazendo os vídeos. E hoje nós vamos estar no Salmo de número 53, que é um salmo em que a sua autoria é uma autoria um pouco incerta. Alguns atribuem a Davi, o salmista Davi, até pelo fato de ser um salmo espelhado no Salmo 14, que faz um eco com Romanos capítulo 3, que o apóstolo Paulo ele pega e faz um eco do Salmo 14 e do Salmo 53. Então muitas pessoas, muitos teólogos atribuem o Salmo de número 53 à autoria de Davi. Esse salmo aqui é extremamente atual, extremamente pertinente, porque ele expressa a depravação absoluta do homem, a degradação do ser moral, a incredulidade prática do homem em não acreditar na existência de Deus. E isso faz com que o homem perca o freio, isso faz com que o homem não tenha limite, isso faz com que o homem não tenha temor de Deus. E quando não se há temor, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando não se há temor, não há freio, não há limite. O homem se sente Deus por si mesmo. Onde ele acha e ele acredita que ele pode fazer tudo e não haverá uma consequência. E não haverá um julgamento. E não haverá, de fato, uma punição para os seus pecados. Pecado nos quais o homem é recorrente em fazer. E ele se torna um iníquo. Porque ele se torna pecador de um pecado conhecido. Ele sabe que é, mas ainda assim o faz. Ele sabe que é, mas ainda assim ele vive na prática desse pecado. E a nação brasileira, infelizmente, é conhecida como um país da corrupção, da depravação moral, da depravação sexual, da exploração sexual infantil, da exploração sexual nas mídias, nas plataformas. Nós vemos a diluição do caráter humano. Nós vemos a desvalorização da mulher como pessoa, como ser humano, como indivíduo, com as suas capacidades, as suas valências, os seus predicados. Nós vemos essa diluição da família, a família degradada, diluída, falida. Por quê? Porque o homem deixou de apoiar a sua fé no Senhor, deixou de viver pela fé, abandonou os desígnios do seu próprio Deus. E ele, na sua loucura, ele blasfema contra Deus. O salmista ele fala sobre isso aqui. O salmista expressa isso daqui, ele lamenta isso. E nós, como sociedade, como cristãos, nós devemos lamentar essa degradação da nossa sociedade, que será a nação brasileira. Olha só o que o salmista diz em poucas linhas, mas olha que profundidade, amados. Salmo 53, versículo 1 em diante. Disse o nércio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acham em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor, pela sua bendita e gloriosa palavra. Então perceba em que nível está. Esse lamento do salmista não é por uma pessoa específica, esse lamento do salmista aqui é por uma nação, é por uma sociedade, é pelo povo, é pelo ser humano de modo geral.
ser humano, de modo geral, no seu coração ele faz isso aqui, de repente ele não pode expressar, mas no seu coração, no homem interior, ele diz isso aqui, o nércio no seu coração expressa, não há Deus. Não há Deus. Então, se não há Deus, eu faço o que eu quero. Se não há Deus, não há lei para mim, não há punição para mim. Porque eu vejo tantos erros, tantos pecados, eu vejo estupro, abuso, corrupção, crime, homicídio, adultério, morte, aborto, uso indevido de droga, tráfico. Eu vejo tudo isso. E não há punição. Não há justiça. Então não há Deus. O salmista, ele vai expressando aquilo que ele observa na sociedade. Tem se corrompido, cometido abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Recentemente teve uma mulher no Rio de Janeiro em que ela atraiu uma menina de 16 anos de idade, estava gestante, estava grávida. E essa mulher, ela queria ter um filho. E ela atraiu essa menina pela rede social, dizendo que iria ajudá-la com roupas, com fraldas, com enxoval do neném. E ela atraiu essa menina para sua casa, ela amarrou essa menina, ela apagou essa menina com um golpe chamado de mata-leão, e ali ela cortou a barriga daquela jovem e arrancou o bebê daquela jovem. Aquela jovem, em decorrência do ferimento, ela morreu. Não obstante, essa mulher ainda pegou essa jovem e enterrou no quintal de sua casa e cimentou o local, como se estivesse tudo bem. E quando ela foi pega pela polícia, ela confessou esse crime, dando esses detalhes hediondos. E é isso aqui, amado. Tem se cometido abominável iniquidade e não há quem faça o bem. Não há empatia. Não há amor. Não há generosidade, não há bondade. E não é que o ato da doutrina da corrupção total do homem não significa que o homem não tem capacidade de fazer o bem, porque tem ainda fragmentos do ser de Deus no homem. O homem sim ainda consegue fazer bem. O homem sim ainda tem manifestações de amor. O homem sim ainda tem manifestações de paz, de carinho, de afeto, de empatia. Sim, tem. Mas nós percebemos o avanço do mal, o odor do mal, o cheiro da morte, o fedor da maldade. Nós podemos sentir o toque da perversidade. E a Bíblia diz, por boca desse salmista, que Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento que buscasse a Deus. Será que estamos buscando a Deus? E para se buscar a Deus é necessário um arrependimento em primeiro lugar. É primeiro um batismo de consciência. Salomão, ele ora assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão atentos o meu ouvido à oração que se fizer nesse lugar. Então é necessário um arrependimento, é necessário uma mudança no coração, é necessário ter essa consciência. Deus está olhando e está vendo se há alguém que busque a presença dEle, alguém que almeje a presença dEle. Se a igreja brasileira, se o povo de Deus, amado, quer de fato, Deus deve buscar a presença dEle e ser luz nesse mundo de trevas, ser sal nesse ambiente putrefado, ser o agente que iniba, que interpele, que refreie a corrupção. É a igreja que precisa. Então Deus está observando e está vendo: eu quero ver se eu acho alguém que me busque, eu quero ver se eu acho alguém que me deseje, eu quero alguém que quer a mim e não queira algo de mim. Porque muitos buscam a Deus querendo algo de Deus e não o próprio Deus. Deus quer alguém que quer Ele e não algo dele. É isso que Ele quer. Ele está olhando. O salmista diz: desviaram-se todos e juntamente
igualmente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Está falando de homens que trabalham e se alimentam dessa corrupção. São obreiros da iniquidade. Governos, instituições religiosas, líderes religiosos, parlamentares, vivem, nutrem, se engordam, se fortalecem da maldade. Eles lucram com o mal, eles lucram com o homicídio, eles lucram com o feminicídio, eles lucram com o aborto, eles lucram com a droga, eles lucram com a corrupção, eles lucram. Eles se alimentam do povo. Eles são obreiros da iniquidade. Eles comem o povo como se comessem pão. Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Deus virou as costas. Romanos capítulo 1 diz que Deus entrega o homem às concupiscências e prazeres, devido à sua perversidade, devido à sua maldade, devido à sua iniquidade. A punição de Deus é o seu abandono. O começo da punição do Senhor para um tipo de sociedade assim é o abandono, é o desprezo. Você quer me desprezar? Quem vai te desprezar sou eu. E você vai colher essas consequências, você sentirá as consequências amargas, pútridas e severas dos seus próprios intentos. Deus vira as costas, Deus rejeita. Lembra quando Samuel ele vai interpelar a Deus por causa de Saul? E Deus repreende Samuel e fala: por que ainda tu oras por ele, sendo eu já tendo rejeitado? Há situações, circunstâncias que não adianta orar. Deus já rejeitou a nação, o homem que vive de maneira deliberada, que vive de maneira consciente no pecado. Um homem, uma mulher, um jovem, um idoso. A idade também não muda ninguém não, tá? A idade não muda ninguém não, tá vendo hoje? 24 de março de 2025, tá vendo hoje? Um senhor de 65 anos. Com a sua esposa, da qual estava já separada há 20 anos por algum motivo. Um senhor de 65 anos, a idade não muda ninguém. Só tira a força, e quando se não há força, usa o emprego da arma. Foi no caso dele, uma arma de fogo. Então a idade não muda ninguém não, irmão. O que muda o ser humano é nascer de novo, é se converter dos seus pecados, é receber a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Isso muda alguém. Isso muda um caráter corrompido como era o caráter de Manassés, que pecava e fazia os outros pecarem, que matou crianças, que afrontou a Deus, blasfemou contra o Senhor, andou totalmente contrário daquilo que seus pais lhe ensinaram, porque os pais de Manassés eram homens tementes ao Senhor e ensinaram Manassés no caminho que se devia andar. Ele, todavia, foi deliberadamente impiedoso na sua vida. Todavia, quando ele encontrou o Senhor, mudou, nasceu de novo. Zaqueu, um publicano, pecador, um homem corrupto, quando teve encontro com Jesus, falou: Senhor, se alguém eu tenho defraudado, eu restituirei quadruplicadamente. O fato dele falar se alguém eu tenho, não significa que ele não sabe. A questão é, ele defraudou tantas pessoas que ele falou: Senhor, eu não sei mais quem são ou quantos são, mas não interessa quem são ou quantos são, eu estou disposto a reparar o dano. Então quem nasce de novo está disposto a reparar o dano, a pagar as consequências, a tentar de alguma maneira
reparar o mal que ele fez. Porque ele quer se sentir perdoado. E isso começa na relação com Deus e com os homens. É cruz, uma relação horizontal e uma vertical. É uma relação com Deus, é a cruz, uma relação com Deus e uma relação com os homens. Uma relação vertical e uma horizontal. Precisamos disso. E aí o salmista, ele entende isso. Quando ele diz e quando ele percebe que Deus o rejeitou, ele falou assim: é só a salvação, é só a redenção. E agora, de onde ela vem? Aonde ela ocorre? Quem pode salvar o homem? Quem pode redimir o homem? Quem pode justificar o homem? Quem pode fazer o homem ser limpo novamente? No versículo 6, a parte final do Salmo, ele menciona: ele exclama, se de Sião já viesse a salvação, de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Se de Sião já viesse a salvação de Israel. De onde que vem a nossa salvação? De onde que vem o nosso perdão? De onde que nós podemos esperar esse recurso, esse meio que não é humano, não é terreno, não é tecnologia, não é dinheiro, não é inteligência artificial, não é capacidade ou inteligência humana. Não, essa salvação, ela vem de Jesus. Essa salvação, ela vem do Senhor. Essa exclamação, esse desejo do salmista: se de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Nós só voltaremos a ter alegria quando o Redentor se manifestar. E eu tenho uma boa notícia: ele se manifestou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ó glória. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Vem de Cristo Jesus. A salvação, a alegria, o perdão de nossos pecados vem de Cristo Jesus. Vem do Messias de Israel. A Bíblia diz em Mateus 1:21: e ela dará à luz a um filho, por-lhe ao nome de Jesus, porque ele livrará, salvará o seu povo dos seus pecados. Vem de Jesus Cristo. Atos 4:12 vai falar: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome pelo qual eu, você, nós, o Brasil, a nação, o mundo pode ser salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Todo aquele que não pereça, mas Cristo vem de Cristo. 1 de Timóteo 2,3, a palavra vai falar: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem. Ó glória, e venha o conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A salvação não vem de Pedro, de Maria ou de José. A salvação vem por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Cristo é o único mediador. Cristo é o único redentor. Cristo é o único salvador. Cristo é o que perdoa pecado. Cristo é o que dá a vida eterna. Cristo é o que liberta. Cristo é o que cura. Cristo é o que restaura. Cristo. 1 de João 5, 24 e 25 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que a hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O homem está morto nos seus pecados e delitos, e é por natureza filhos da ira, diz a palavra em Efésios capítulo 2.
E é só por meio de Jesus que vem o perdão, que vem o poder de ressurreição, que vem o poder de ressuscitar, que vem o poder de ressuscitar esse homem morto e trazê-lo à vida. Porque o Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Efésios 2,7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos criou para que andássemos em boas obras, não em más obras. Deus nos criou para darmos bons frutos, não mau fruto. O fruto quando está bom você colhe, o fruto quando está podre cai. O fruto quando está podre cai, ele revela o que está no seu interior. Agora o fruto quando está maduro você colhe porque ele está pronto, está comestível. Então o ser humano ele está oferecendo um fruto podre, caído, assado, comido por bichos. E Deus quer que nós possamos dar frutos dignos de arrependimento, frutos adequados, propícios para o consumo. Então a salvação é de Cristo, no meio de Cristo. É a única esperança para a nossa nação, é a única esperança para o mundo, é a única esperança para os homens. O que eu faço, pastor? Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu não sei se de repente você tem um parente, um amigo, um conhecido que precisa ouvir essa mensagem. Mas se você entende que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, envia para ele, porque Deus está pronto para perdoar. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que Ele está pronto para perdoar. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, o nosso Deus, porque Ele está pronto em perdoar. Deus está pronto. A partir do momento que há um arrependimento, Deus está pronto. Agora o pecado faz divisão entre o homem e o Senhor, não entre o Senhor e nós, mas entre nós e o Senhor. E a partir do momento que nós nos arrependemos, Ele vem com o seu sangue e nos purifica. Então arrependa-se dos seus pecados. Deixa a bebida. Largue o cigarro. Largue a maconha, a prostituição, a jogatina, os jogos ilícitos, que está roubando o seu dinheiro, a sua saúde, está destruindo a sua família. Abandone o alcoolismo, a porta de bar, a beira de campo, onde só há confusão e contenda, álcool, uso de droga, maconha, cigarro, fofoca, picuinha. Deixa, mude, transforma, ame a sua família, ame a sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos, seja um bom cidadão, cumpra as leis. Destruir. A Bíblia diz que ele brama como leão, buscando quem possa tragar. E o verdadeiro leão, o Cordeiro de Deus, o Santo de Israel, ele está disposto a te proteger, ele está disposto a te perdoar. A Bíblia fala em Atos 16 do carcereiro que presos fogem. E ele sabe que se o imperador o pegar, ele vai matá-lo. E ele, dentro da própria vida, o apóstolo Paulo diz: não faça tal coisa. Ele diz: o que eu faço para ser salvo? E Paulo fala:
crer no Senhor Jesus Cristo. Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E ele creu. E ele foi salvo. A família dele foi salva. Através de você, a sua família pode ser restaurada. A sua descendência pode ser mudada. Então creia, arrependa-se dos seus pecados. Não faça parte da estatística. Não faça parte desses que blasfemam contra o Senhor, dizendo: o Nécio diz no seu coração: não há Deus. Há Deus sim. Há um Senhor sim. Há um Salvador sim. E ele hoje está como juiz. Mas chegará um tempo em que ele estará como um advogado. Atos 17, deixa eu ler aqui esse texto para você, falar de algo interessante. Diz assim, ó: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. De quem que ele está falando? Jesus Cristo. Aí o texto vai dizer assim, ó: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. É uma resposta que algumas pessoas dão ao Evangelho, e o escarnecimento. E outros diziam: acerca disso ouviremos outra vez. É aquele que fala assim: não, ainda não é a vez, no sentido do coração, não é bem assim. Não, quando eu parar de fumar eu vou para a igreja. Não, quando eu parar de beber eu vou para a igreja. Não, quando eu largar essa amante e tal, quando eu parar com esse esqueminha aqui, eu vou para a igreja. Você não vai abandonar o seu pecado por si. Você não vai conseguir. Sabe por que você não vai conseguir? Porque você é escravo do pecado. Escravo não tem desejo. Escravo não tem direito. Então quem manda em você não é você, é o pecado. E só Jesus pode te libertar. Isso aqui é esse tipo de gente. Não, acerca disso ouviremos outra vez. Mas há aqueles que dão crédito à palavra do Senhor. O texto termina aqui em Atos 17. E assim Paulo saiu do meio deles. Vai chegar um momento em que os pregadores vão sair de cena, mano. Eu vou sair de cena. Eu vou deixar de pregar. Ou eu não estarei aqui. Outros se levantarão, continuarão pregando. Mas o pregador, ele não fica parado, ele não fica retido, ele continua. Então a oportunidade que você tem de ouvir a mensagem é hoje, é agora, é já. Mas só que a Bíblia diz que alguns deram crédito. Versículo 34 de Atos 17. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, ó glória, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Dionísio e Damares e outros que a Bíblia não menciona o nome, creram na mensagem do apóstolo Paulo, creram no Evangelho, creram no Senhor Jesus Cristo e foram salvos. Dos três, quem você vai ser? Do que escarnece? Do que diz: eu vou ouvir isso daí acerca disso outra vez? Ou daquele que vai crer e muda? Que você possa ser esse que crê e seu nome venha a ser escrito no livro da vida, para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, Santo, vivo e verdadeiro, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, aquele que há de julgar os vivos e os mortos, aquele que diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente nossos, mas do mundo. É a Ele que nós invocamos a presença nesse exato momento. Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, se há em nosso coração essa nerciedade, essa loucura de proclamar que não há Deus, Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, porque é uma loucura. Ó Deus, a Bíblia diz que as coisas criadas foram feitas para que os homens fiquem inexcusáveis diante do Senhor. Não haverá disputa. Por isso, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja, Senhor, um arrependimento, que haja um arrependimento da igreja brasileira, que haja um arrependimento do povo brasileiro. Pai querido, que possamos, Deus, voltar-se para o Senhor,
Ó Deus, que não venhamos comer do pão da iniquidade, mas pelo contrário, pelo pão da vida, o pão sem fermento. Por isso o Espírito Santo de Deus vai convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. A Deus amado e santo vai tocando, Senhor, na família. Deus vai tocando no marido, ó glória. Deus vai tocando na esposa, ó Deus, nos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ouça a oração, Senhor, dessa mãe de família, dessa tua serva, Senhor. Ó Deus, que suplica, ó Deus, pela sua filha, que está afastadas do caminho do Senhor, que está distante de ti. Ah, Deus amado, por essa mãe que clama pelo filho, ó Deus, um filho rebelde, um filho distante, Deus, dos teus caminhos, da tua palavra. Espírito Santo de Deus, constrange. Espírito Santo de Deus, leve a transformação. Ah, Deus amado e santo, leve um quebrantamento, uma transformação, uma mudança de mente. Pai querido, assim como você fez, Senhor, com o filho pródigo no meio da lama, do chiqueiro, comendo bolota de porcos. Ó Deus, ele teve um batismo de consciência e voltou para a casa do Pai. Ó Deus, aquele homem que um dia pregou, aleluia, que esteve na tua casa, na tua presença, evangelizou e hoje se encontra distante, Senhor. Ó Deus, bebendo iniquidade como se fosse água. Espírito Santo, da mesma maneira que o Senhor tocou na vida, Senhor, aleluia, de Manassés, Senhor, toque na vida desse homem, Senhor, para que ele volte para a tua casa, para que ele volte para os seus caminhos. Senhor, eu sei que há pessoas nesse exato momento também, Senhor, precisando de cura, precisando de um toque do Senhor. Ó Deus amado e santo, essa enfermidade que tanto assola, Senhor, o sangue, ó Deus, o pâncreas, o rim, o fígado, Deus, em nome de Jesus, os ossos, a artéria, o coração, ah Deus, esse câncer maligno, Deus, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, onde diz a tua palavra que o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor é com ele. Deus, é nesse nome, no nome de Jesus, que eu clamo por cura nessa hora. Oh glória, que haja testemunhos de cura, de pessoas que foram curadas através da oração, pelo poder da tua palavra, palavra que santifica, palavra que liberta, que quebranta, que transforma. Deus, visite os hospitais nessa hora. A Deus, pessoas que estão no leito, ó Deus, que estão orando por pessoas nesse exato momento, que estão acamadas. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toque, transforme, mude, Senhor. Ó Deus, os encarcerados, os privados da liberdade, e que com justiça se encontram lá porque cometeram um crime. Mas, Pai querido, Deus santo, aquele que tem o poder de mudar, Senhor, a história. Se há pessoas, ó Deus, privadas da liberdade nesse exato momento, mas arrependido de tudo que cometeram, Senhor, ó Deus, que o teu perdão possa ser derramado sobre a vida deles, ó Deus amado, e a partir do momento que eles botarem o pé fora, Senhor, daquele lugar, eles venham glorificar o teu nome, dando um testemunho positivo, dando um testemunho, Senhor, genuíno, do poder do Evangelho de Cristo, Senhor. Então toque, Senhor, nesses corações, opere, toque, mude a mente, mude a história. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelas pessoas que se encontram, Deus, nos centros de recuperação, com tantos problemas, ó Deus, de vícios, vício de bebida alcoólica, que destrói famílias, que degrada o homem, que tira a moral do homem, o respeito do homem, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, vai libertando essas vidas, vai libertando essas vidas do vício do cigarro, do vício, Deus, da maconha, da cocaína, do crack, Deus, em nome de Jesus, das drogas ilícitas, Senhor. Ah, Deus, tenha misericórdia de homens e mulheres que lutam, Senhor, contra o vício. Opera, opera, Espírito Santo, opera, Deus, em nome de Jesus, opera poderosamente, que eles venham dar um bom testemunho de Ti, que eles venham ser nova criatura, para a glória do Teu nome. Nós intercedemos por essas vidas. Eu clamo pela igreja brasileira, para que a igreja brasileira, Senhor, venha ser sal, venha ser luz, venha ser transformada, venha ser uma referência, Senhor, que venha glorificar o Teu nome, que a igreja brasileira não venha ser conhecida pelos escândalos, pela vergonha, pela vexação, pela corrupção, ou pelo dinheiro, ou pelos seguidores que tem, não, mas pelo caráter de Cristo, pela luz de Cristo, pelo amor de Cristo, Senhor, que possamos ser conhecidos assim, pela santidade, Senhor. É o que nós oramos, é o que nós te buscamos e cremos, pelo
pelo poder que é no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus assim te abençoe, amado, te fortaleça, te dê um mês abençoado, um ano abençoado na presença do Senhor, que você possa meditar nesse salmo, que você possa se aprofundar nesse salmo e clamar a Deus de onde virá a salvação. Porque na salvação nós vamos se alegrar. O salmista falou: então Jacó se alegrará e Israel, Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Então que possamos jubilar na presença do Senhor nosso Deus. Amém, amados? Fique na paz, porque na paz eu estou... Fui.